Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria estar aqui nessa manhã, porque a última vez que eu ocupei esse espaço aqui foi num momento de tristeza, o falecimento do meu pai, o sepultamento dele, o velório dele aconteceu aqui. Ele serviu como diácono nessa igreja durante alguns anos, mas eu fico feliz em estar aqui nessa igreja que eu tenho alguns laços familiares, de parentesco e também acadêmicos, né? E viemos aqui hoje a convite do pastor Marcos para refletir um pouco sobre os valores da família à luz da palavra de Deus. E pela manhã nós vamos conversar um pouco sobre a importância e a prioridade que o Senhor dá na sua palavra à família. E à noite nós vamos conversar um pouco sobre a participação das famílias na transformação de uma cidade. Como que as nossas famílias podem ser participativas na transformação de uma cidade onde nós estamos inseridos. Então eu quero convidá-los nessa manhã a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo São João, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 até 10. João 2, de 1 a 10. E diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Quero convidar a congregação a ler juntamente comigo, todos juntos, essa expressão de Maria, quando ela se dirige aos empregados da festa. Façam tudo o que ele disser. Vamos dizer juntos? Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra que nós acabamos de ler. Amém. Meus queridos, a importância e a prioridade que a palavra do Senhor dá à família. Se a Bíblia fosse uma moldura, uma pintura, um quadro, as suas 4 molduras seriam os assuntos de família. É notável quando a gente observa o começo do Antigo Testamento, o fim do Antigo Testamento, o começo do Novo Testamento e o fim do Novo Testamento. Como os 4 se referem ao assunto de família. O capítulo 1 de Gênesis nos diz que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, de 26 a 28. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou aquele casal. Então, a história bíblica começa falando da família, os 2. O último versículo do Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz que ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, houve uma ampliação do casal, agora nós temos o casal e os filhos. O Novo Testamento, capítulo 1 de Mateus, começa falando sobre a genealogia de Jesus, toda a história de Jesus.
Então a gente sai de um casal com filhos, ao que a gente chama nos estudos de família extensa, ou seja, várias gerações, uma genealogia. E a Bíblia termina, o Apocalipse termina falando sobre um grande casamento. O grande casamento entre Jesus e a sua noiva, que é a igreja, que agora já não é mais um casal, nem um casal com filhos, nem uma família extensa, mas agora é uma grande família, formada de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações ao longo da história humana. Então, como é notável nós observarmos que a palavra do Senhor enfatiza, enfoca de forma importante o assunto, o tema família. Mas é mais notável ainda que a gente perceba que Deus não dá apenas importância à família, Ele dá prioridade, que a gente poderia entender que é um nível acima. Quando Deus resolve se encarnar, se tornar gente, tabernacular entre nós, fazer o seu tabernáculo, a sua habitação entre nós, e resolve manifestar o seu poder entre nós, seres humanos, através de milagres, o primeiro milagre que ele realiza não é ressuscitar um morto. O primeiro milagre que Jesus realiza não é fazer com que um cego de nascença, um deficiente visual, volte a enxergar. O primeiro milagre que Jesus realiza entre nós não é fazer com que um deficiente físico volte aos seus movimentos sadios. O que poderia até ser, que daria inclusive mais ibope para Jesus. As pessoas iriam logo comentar e a sua fama logo ia correr, muito mais rapidamente, se a gente pode pensar assim, de uma forma lógica, estratégica. Mas Jesus escolhe um casamento, uma festa que inicia uma relação familiar para realizar o seu primeiro milagre entre nós. O milagre da festa de Caná da Galileia. Ele transforma a água em vinho. E esse texto que nós acabamos de ler, ele tem algumas características, algumas marcas, algumas pontuações que nós queremos destacar nessa manhã, nessa reflexão com os irmãos. Essa história nos conta que a primeira coisa que acontece é que para aquele casamento Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para aquele casamento. Para que essa história tivesse um final feliz, para que essa história tivesse um final agradável, satisfatório para aquela família, Jesus precisava estar ali. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós como seres humanos, nós como sociedade, nós como cristãos, se quisermos casamentos e famílias melhores, nós precisamos continuar convidando Jesus para estar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Naturalmente que Ele não está mais vivo fisicamente entre nós, mas o que nós podemos fazer, como a gente pode pegar esse princípio e aplicar dentro das nossas relações familiares? Gosto de pontuar sempre 3 coisas que para mim são importantes, muito importantes, para que as nossas famílias possam experimentar ações milagrosas do Senhor nas nossas casas. A primeira delas, a oração. E gosto de enfatizar a oração nas refeições. Gratidão. Cada vez que nós sentamos na nossa mesa e há algo sobre aquela mesa, tenhamos a convicção de que foi o Senhor quem proporcionou aquele suprimento do pão de cada dia da nossa necessidade diária. É Jesus que faz isso. Ele usa muitas pessoas, desde as pessoas que plantam o trigo até que o pão chegue na nossa mesa, pessoas que plantam as verduras, os legumes, as frutas que chegam na nossa mesa, é o Senhor que vai usando. E a nossa oração de gratidão, obrigado, Senhor. E a gente anda sempre por aí, por esse país afora, e algumas vezes o que me estranha é sentar na mesa de cristãos
que não agradecem ou não tomam a iniciativa de agradecer pelo pão, pelo suprimento que está ali sobre a mesa. Essa é a primeira coisa, a nossa oração, a oração com os nossos filhos, pelas nossas famílias. A segunda coisa é a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Eu sou de uma família de 4ª geração de cristãos, e a minha mãe, a minha avó contavam as histórias como é que o meu bisavô fazia o culto doméstico. Então, o culto doméstico era quase um culto como esse que nós estamos aqui, um culto longo, de capítulos e capítulos da Bíblia sendo lidos. O inário, ele levava o inário para a mesa e tome cantar hinos do inário. Já com o meu avô, diminuiu o ritmo, né? Com os meus pais, também diminuiu um pouco do ritmo. Mas mesmo assim, eu lembro com muita alegria que o meu pai levava a sua Bíblia e aquela revistinha da escola dominical, que havia no passado, se algumas denominações ainda têm esse hábito, e na revistinha da escola dominical tinha o que chamavam de leituras diárias. E aí ele levava a Bíblia, lia e perguntava para a gente, né? Você entendeu o quê? Para mim, para os meus irmãos, tá? E a gente às vezes respondia rápido, que era para sair, para brincar com os amigos e os colegas na rua. Mas trazer a oração e trazer a palavra de Deus de volta para as nossas mesas. Em terceiro lugar, termos uma ligação, um elo com uma comunidade de fé, a igreja. A igreja é muito importante. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o povo de Deus, que naturalmente, como somos humanos e falhos, todas as igrejas têm falhas, erros e dificuldades, porque nós somos humanos e somos falhos, limitados e cometemos equívocos. Mas a igreja ainda é o lugar nesse mundo onde existe amor, onde existe perdão, onde existe reconciliação, onde existem valores que nos fortalecem como seres humanos e nos trazem saúde emocional e também saúde espiritual, acima de tudo. Então, a primeira coisa que esse texto nos convida a refletir é que, para que aconteçam transformações saudáveis nas nossas casas e nas nossas famílias, a gente precisa convidar Jesus. Jesus foi convidado para aquele casamento. Ele estava presente naquele casamento. A segunda coisa é que, de repente, acontece uma crise no casamento. Eles não têm mais vinho. A notícia correu e se espalhou naquela festa. Acabou o vinho. Que coisa triste. Culturalmente, naquela época, só se servia vinho nas festas. E o noivo ficou preocupado, o chefe do buffet, o mestre-sala, ficou preocupado e tal, e a notícia começa a correr e chega na mãe de Jesus, Maria. E Maria se dirige a Jesus e diz: olha, meu filho, o vinho acabou. E Jesus disse: olha, mas ainda não está na hora, né? Aguarde um pouco mais. Todos nós passamos por crises no casamento, mesmo que Jesus tenha sido convidado e esteja presente. Ele não evita que as crises se instalem nas nossas casas, nas nossas histórias, na nossa existência. E eu gosto de pensar assim, de forma geral, as crises mais democráticas que acontecem nas relações conjugais e familiares são 3: a financeira, de saúde e também a de relacionamentos, né? Quantos casais têm dificuldade de administrar suas finanças? O pastor Jaime Kemp, que é um dos divulgadores das relações familiares aqui no Brasil, hoje está morando em Portugal, mas nos seus livros ele tem um dos capítulos que eu achava muito interessante, que diz assim: até que a dívida nos separe, quando ele trabalha o assunto de finanças, tentando ajudar a nós casados a administrarmos as nossas contas, as nossas finanças. Muita gente tem dificuldade, muita gente. A segunda crise é a crise da saúde, né? Saúde. Quantas vezes a gente está bem, inteiro, normal, vai fazer um exame e acusa uma doença grave, um câncer. Sai de casa para o trabalho, sofre um acidente. O filho tem um problema sério. De repente a gente descobre algo que não gostaria. Alguém morre na nossa casa. Isso é inevitável. Isso é democrático para todas as famílias que existem na face da terra.
E a terceira é a crise de relações. Crise de relações. Está cada dia mais difícil a gente se comunicar de forma adequada. Todos nós queremos respostas rápidas e imediatas às nossas perguntas, aos nossos questionamentos. Os casais não conseguem se entender, parece que um fala uma língua, outro fala outra, dentro das relações. E uma das expressões mais comuns que se escutam nos processos de separação é incompatibilidade de gênios. E incompatibilidade de gênios é uma coisa assim meio etérea, né? Meio subjetiva, que para cada um existe um jeito de entender. Mas quantas vezes a paciência está faltando, o amor está faltando, andar a segunda milha está faltando, e andar a segunda milha, quando Jesus nos orienta sobre isso, é também andar a segunda milha com a esposa, com o marido. Alguém já disse que amar é aceitar a chatice do outro. Amar é aceitar a chatice do outro. Quem de nós um dia já não agiu de forma chata, né? Que algumas vezes até a gente se pergunta, mas por que eu disse isso? Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Porque todos estamos no caminho de nos autoconhecermos e também buscarmos conhecer melhor e nos relacionarmos com o outro. Então temos crises nos nossos casamentos. Acabou o vinho na Escritura, ele tem o símbolo da alegria. É uma bebida que tem cor, que tem cheiro, que tem gosto, e a água não tem cor, cheiro nem gosto, conquanto ela seja muito importante. Mas naquela ocasião, naquele momento, eles precisavam de cor, de cheiro, de gosto, de alegria. Quantos casamentos têm perdido completamente a alegria? Quantos casamentos têm perdido completamente a alegria? A grosso modo, de forma geral, nós podemos entender que todos os casamentos no mundo, eles passam por pelo menos 3 fases, 3 momentos. O primeiro é o momento do encantamento. Quando a gente se encanta com o outro é bonito, é cheiroso, não tem defeito, o sorriso é maravilhoso, que cabelo lindo, né? Que vestido, que menina, não há defeitos, é aquele momento da paixão, do encantamento. E para casar a gente precisa desse momento, isso é humano. Só que depois desse momento de encantamento, depois de um tempo a gente tem um momento de desencanto, que de forma geral, nos desencantamos com o outro. Quando a gente começa a descobrir, quando a paixão diminui o seu nível, e a gente começa a perceber que o outro é real, que ele tem defeitos, que ele tem falhas, que ele tem equívocos. E essa é a segunda fase. A terceira é o que é que nós vamos fazer com essa segunda. Porque o que nos tem sido ensinado pela mídia, pelas conversas no ambiente de trabalho, pelas conversas na faculdade, pelas conversas na vizinhança, muitas vezes até pelos próprios comentários dentro das famílias. Assim, olha, se está lhe chateando, se não está lhe fazendo feliz, descarta. Nós vivemos uma sociedade do descartável. Olhamos para as coisas, um copo de plástico, a gente bebe água, depois amassa e joga fora. E estamos transferindo isso também para os nossos relacionamentos humanos. Como está fácil. A gente está na média dos 50% de divórcios no nosso país. O que está acontecendo? Que tanta gente está perdendo o encanto e quando perde o encanto, não consegue administrar. Porque a palavra de Deus nos convida a entender que esse desencanto acontece. Veja, Jesus chegou, a festa estava boa, todo mundo tomando vinho, aquela alegria, aquele é o momento do encanto. De repente, acabou o vinho. É o momento da realidade dura que nós enfrentamos todo dia. Nós enfrentamos nas fases do nosso casamento. E o que fazer na hora que o vinho acaba? O que fazer na hora da crise? O que fazer diante do desconforto que a vida inevitavelmente nos oferece? Eu pedi para que a gente repetisse juntos essa expressão, porque ela é significativa. E parece-me que ela é a chave desse texto, aqui no versículo 5, quando diz: façam tudo o que ele disser. Vamos repetir juntos mais uma vez? Façam tudo o que ele disser. De repente acaba o vinho,
Maria olha para aqueles rapazes que estão ali trabalhando na festa e faz com que eles se dirijam a Jesus e diz assim: façam o que ele disser. Façam o que ele disser. Parece-me que essa é a grande chave da mudança. Obedecer a Jesus. E aí tinha uns potes, e Jesus chama os rapazes e diz: encha esses potes de água. E a palavra do Senhor nos diz que eles o fizeram, eles obedeceram. E nos parece estranho que eles tenham obedecido, mas eles não questionaram, encheram. Depois que estava cheio, Jesus diz: pega um pouco de água e leve para o chefe da festa, o mestre Sala, o chefe do buffet. E eles levaram. Em nenhum momento, nenhum daqueles homens questionou. Da seguinte forma: moço, o senhor não sabe que em casamento não se serve água? O senhor não sabe que a gente está precisando de vinho? Como é que o senhor manda a gente encher os potes de água e ainda levar para o rapaz? Mas eles obedeceram, porque o milagre acontece quando a gente obedece. A obediência é a chave do milagre na Escritura. Os milagres não são apenas para que a gente satisfaça os nossos desejos e as nossas necessidades, mas acima de tudo, para que a glória do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. E eu gosto de citar pelo menos 2 exemplos na Escritura que falam dessa parceria milagrosa que Deus usa. O primeiro é o caso de Naamã, o general Ciro, homem importante, usava roupas bonitas, mas debaixo da sua roupa, a sua pele tinha lepra. Ele tinha lepra. E ele ouviu falar de um homem que poderia curá-lo. A mocinha da casa dele deu a notícia. E ele foi atrás desse homem. No meio do caminho, ele recebe só o recado do homem de Deus: mergulhe 7 vezes no Jordão que você ficará curado. E ele ficou irritado. Como assim? Eu imaginei que o profeta viesse de lá e orasse por mim, pondo as mãos, uma oração fervorosa, e aí eu ficaria curado. Ele manda um recado para eu mergulhar num rio sujo. Lá na minha terra, rios muito mais limpos. Era como se alguém procurasse o pastor Marcos aqui para pedir uma oração porque estava enfermo, e ele nem atendesse, ele só mandasse um recado através de um outro irmão da igreja e dissesse o seguinte: mergulhe 7 vezes ali no canal que você ficará curado. Claro que a pessoa ficaria: imaginei que ele fosse me receber no gabinete pastoral e me dar um abraço e orar por mim para que eu fosse curado. Só que Naamã parece que era um homem bom também, e os seus soldados, inclusive, o chamavam de meu pai. Mas meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa fácil, difícil, o senhor não faria? Como é que ele pede uma coisa fácil e o senhor ainda fica questionando? Vamos lá. E eles ficaram tentando seduzi-lo até que conseguiram. E Naamã vai lá, mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso eu fico pensando aqui, né? Que ele tenha mergulhado 6 vezes, depois levantou e viu ainda as manchas e marcas de lepra, e tenha dito assim: eu não disse que não ia dar certo? Mas a Escritura nos diz que quando ele mergulha a 7ª vez, ele sai da água curado, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Porque o milagre acontece quando a gente obedece. Se ele tivesse deixado com que o seu orgulho tomasse de conta dele, porque ele era uma pessoa de posição importante, um militar de posição importante, ele teria voltado para casa leproso. Mas ele se quebra a obediência, e aí ele fica curado. O outro exemplo é o caso de Lázaro. 4 dias morto, cheirando mal, e Jesus chega no túmulo, e ele olha para o pessoal que está ao seu lado e diz assim: tirai a pedra. Jesus podia tirar a pedra? Sim,
Com um dedo ele afastaria aquela pedra, ele não tem problema com isso. Mas o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, o Senhor não faz, Ele delega para a gente fazer. Nós somos parceiros, cooperadores de Deus, diz a Escritura. E então as pessoas afastam a pedra. Agora é a hora H de ressuscitar Lázaro. O ser humano pode fazer isso? Não pode. E aí Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. E quando Lázaro vem, ele vem todo enfaixado. E Jesus se volta outra vez para as pessoas que estavam ao seu redor e ele diz, tirem as faixas. Ele poderia remover a pedra, ele poderia tirar as faixas, claro, mas ele não fez. Ele delega para nós. O milagre acontece quando a gente, de forma parceira, obedece às orientações da palavra do Senhor. E quando a gente pensa em desejos de milagres, e os nossos dias estão cheios de provocações em relação a isso, eu lembro de uma situação que eu vivi alguns anos atrás no gabinete pastoral. Tinha um programa de rádio e uma senhora, ela era mãe solteira, me procurou para o aconselhamento. E conversou bastante, chorou bastante, muito sofrida. Ela era mãe solteira e o pai da filha dela era casado. E depois que a gente concluiu a nossa conversa, ela perguntou assim, o senhor pode orar por mim? Eu falei, sim. Você tem algum motivo especial para orar? Ela disse, eu tenho. Eu gostaria que o senhor orasse por mim, para que o pai da minha filha separasse da esposa dele e viesse ficar comigo. E aí eu respirei fundo, né? Eu falei, minha querida, esse tipo de oração eu não faço. Eu não posso fazer. Porque isso vai de encontro aos valores da Escritura, da palavra de Deus, aos valores do Senhor. Eu posso orar para que Deus providencie um varão para a irmã, né? Para que vocês possam se relacionar de forma sadia e adequada. Que Ele possa lhe ajudar nesse processo difícil que é criar uma filha sem o pai. Posso orar por várias coisas, mas orar por uma separação, jamais eu posso fazer isso. Então, o que a gente encontra muitas vezes no nosso cotidiano social, é assim, o milagre pelo milagre, o resultado pelo resultado. Os filósofos chamam isso de hedonismo, é o prazer pelo prazer. Eu preciso ter prazer, mesmo que atropele a vida do outro. E a palavra do Senhor está nos dizendo, nessa manhã, que para que os milagres aconteçam, a gente tem que obedecer, seguir na trilha dos valores do Senhor. E então os rapazes pegaram a água, levaram para o mestre-sala, o chefe do buffet, e o rapaz experimentou e disse, que casamento diferente, o que é que está acontecendo? Eu gosto dessa expressão aqui, que diz assim, todos costumam, ou seja, o que é costumeiro, o que é cultural, o que é habitual entre nós aqui, é o seguinte, as pessoas tomam o vinho gostoso, o vinho bom no começo. Depois de um certo tempo, o vinho, pelo teor de álcool que tem, ele começa a adormecer o paladar de quem já tomou o vinho. E aí eles poderiam servir vinhos inferiores que ninguém ia reclamar, porque já não estava mais nem sentindo o gosto do vinho. Esse casamento é diferente, todo mundo faz de um jeito e vocês estão fazendo de outro. O bom vinho está vindo no fim da festa, está chegando no fim da festa. O que é que esse texto, essa história pode nos ensinar acerca disso? É que o melhor da festa está no final. O melhor do casamento ainda pode acontecer. Ah, mas meu casamento não tem mais jeito. Quantas vezes no aconselhamento e no consultório psicológico também eu escuto pessoas, casais, dizendo assim, ah, eu gostaria que meu casamento fosse como era antes. Nenhum casamento volta a ser como era antes. E essa história de Jesus nos ajuda a entender que depois das crises, depois dos sofrimentos, das dores, a situação posterior
ela é muito melhor. Casamentos podem ser melhores. Muitas vezes a perspectiva que tem sido colocada para nós é que meu casamento não tem mais jeito, ele está muito ruim, ele nunca vai melhorar. Engano, ele pode melhorar, ele pode ser muito melhor, se a gente obedecer, seguir nos valores do Senhor. Todos já beberam muito, servem o vinho inferior, você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Guardou o melhor vinho até agora. Eu gosto de conversar com a minha esposa, às vezes a gente vai caminhando, ou então vê um casal, pessoas já idosas, de mãos dadas, cabelos brancos, às vezes o homem já com poucos cabelos, ou até sem nenhum, né? E eu sempre digo para ela, eu quero terminar com você assim, eu quero que a gente vá até o fim assim. Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, crises, mas o melhor da festa, o melhor vinho, o vinho mais gostoso. E os estudiosos de vinho dizem que o vinho, quanto mais velho, mais saboroso, né? Eles guardaram o bom vinho até aquele momento. Não, eles nem conseguiram guardar, foi Jesus quem transformou. Jesus transformou a água em vinho. Quantos casamentos estão aguados, perderam a cor, perderam o gosto e perderam a alegria e o sabor de viverem juntos. Mas seguindo as orientações de Jesus, nós podemos ter casamentos melhores. Espere o fim da festa, não desista tão facilmente. Não vá na cabeça dos outros, vá na orientação de Jesus, porque na orientação de Jesus, os nossos casamentos serão casamentos melhores. Eu quero orar com os irmãos nesse momento e pedir ao Senhor, que se você está com o seu casamento aí em crise, se o vinho acabou, para que Ele possa estar presente, convide Jesus, através da oração, da sua palavra, a frequência à igreja, não deixe de frequentar a igreja, leve os filhos, trabalhe isso profundamente, porque o vinho novo está chegando por aí. Eu quero convidá-la a ficar de pé nesse momento, onde você está. Se você está acompanhado da sua esposa ou do seu marido, segure na mão dele ou na mão dela, né? Dê aquela apertadinha assim, com força.